Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Augusto do Alan Matthew. Augusto do Alan Matthew é uma ficção histórica que faz parte da série do autor dos Senhores de Roma e vai contar de forma ficcional a história do imperador Augusto, que foi o primeiro imperador romano. A história é contada por ele, pelo Augusto em primeira pessoa, através de 2 livros de memória que teriam sido supostamente encontrados num mosteiro e traduzidos pelo Alan Matthew. E tem toda essa jogadinha ali de ficção com realidade que é muito legal. O primeiro livro ele escreve em memória, para os seus netos, que é o Caio e o Lúcio. E o segundo livro de memórias, ele escreve mais ao final da sua vida, e tem um tom um pouquinho diferente. O Augusto começa contando a sua história, a sua vida, num momento super importante da história de Roma, que é o assassinato de Júlio César, os idos de março, o momento em que César é assassinado no Senado e que acaba abrindo caminho para o próprio Augusto para que ele entre, e se torne mais importante na vida política. Ele se considera um herdeiro de César, ele vai lutar, para manter essa posição como herdeiro do grande Júlio César. E naquele momento ele ainda se chama Caio Otávio, ele tem 19 anos e ele vai ter que lidar com essa instabilidade pós-assassinato do grande general. O Augusto, ou Caio Otávio, ele se beneficia de uma questão muito importante, que é a vacância de poder após o assassinato de César. Porque o que acontece? Quando o Senado resolve, os conspiradores se juntam para matar César, eles estão fazendo isso em nome da República, porque César virou um ditador, ele concentra todo o poder nas próprias mãos, eles não querem mais isso, então resolvem assassiná-lo. Mas o Senado não tinha plano algum para o que a gente vai fazer com Roma e com a República após a morte de César, Não sabemos. E o Augusto, ele se aproveita dessa vacância de poder, dessa instabilidade, dessa incerteza, para se inserir na roda política. E é nesse momento que ele vai, trazer para si um dos seus grandes adversários, que em certos momentos é seu amigo, em certos momentos é seu inimigo, que é o Marco Antônio, que é um dos últimos generais. E o Augusto e o Marco Antônio, durante muito tempo, eles vão, lutar um contra o outro pela grande supremacia de poder de Roma, e eles tentam conquistar os dois grandes poderes daquele momento, Eles sabem que eles têm que ter para si o apoio do Senado e também o apoio das legiões. Claro que, tendo Augusto e o Marco Antônio brigando um contra o outro, Roma, a República, acaba entrando em guerra civil, que é uma das partes mais importantes do livro, que é quando Augusto vai narrar suas guerras contra o Marco Antônio, as lutas, E ele fala muito sobre essa questão de que ele não queria estar colocando o povo de Roma contra o povo de Roma, mas as guerras civis, elas são uma questão inevitável naquele momento, entre ele e o Marco Antônio. E a gente vai acompanhando para descobrir qual dos dois vai sair vencedor dessa grande disputa. Como esse é um relato em primeira pessoa, de um imperador contando as suas próprias memórias, é claro que a gente tem que ter em mente que ele vai puxar, a sardinha ali pro seu lado, ele vai falar muito melhor de si mesmo do que dos outros. Fica bem evidente em alguns momentos o quanto ele se tem em alta conta, o quanto os defeitos dos seus inimigos têm, mas o Augusto ele se coloca como um grande conciliador desde o início. Ele é aquele homem que ele não vai para nenhum extremo, porque ele sabe o quanto os extremos foram maléficos, pro seu tio, pro Júlio César. César chegou a ditadura, ele se tornou um ditador e isso levou à morte, de certa forma. Então ele sabe que ele está pisando em terreno muito inseguro, então ele nunca é muito extremo, ele tenta sempre conciliar as partes. Mas você percebe ali nas entrelinhas que ele é sim um controlador, Ele faz isso de forma muito hábil, a maneira como ele controla a vida pública, a vida pessoal dele. Ele tem isso dentro dele, mas ele toma muito cuidado de não tornar isso muito público, Mas ele é sim um grande controlador. Tanto é que ele vai ser imperador do Império Romano durante 41 anos. Gostei muito da história, gostei muito de saber mais sobre Augusto, de ter essa visão sobre ele. Eu acho que é o tipo de livro que quem gosta da história de Roma, quem gosta da história dos imperadores, quem gosta da construção da história da República Romana, do Império, eu acho que vai ficar muito feliz em fazer essa leitura. É um livro que tem muitos detalhes, muito mesmo, assim. E através do olhar do Augusto a gente consegue compreender melhor como era esse momento político extremamente instável, que veio ali da morte do Júlio César, que vai seguir a partir disso,
com um poder oscilante, com um poder ali que está vacante, que qualquer um pode pegar. Então é muito interessante você perceber essas nuances políticas da Grande Roma. E é interessante porque eu já comecei a ler outro livro, que é o Marco Antônio e Cleópatra. E o Marco Antônio e Cleópatra começa no mesmo momento, com a morte de César, mas pelo ponto de vista do Marco Antônio. Então lá eu tô tendo o outro lado da história e é muito interessante você perceber a imagem que o Marco Antônio tem do Augusto, porque aqui a gente tem a imagem que o Augusto tem do Marco Antônio, né? Que é uma visão X. E lá você tem a outra. Então está sendo muito legal comparar as duas visões, né, dos dois, do general e do futuro imperador, e do que eles tinham em relação um ao outro. Então eu acho que essa é a parte mais legal dessa série do Alan Massie, é porque ele vai contar sobre o ponto de vista de vários homens importantes, diferentes, e você vai tendo uma visão mais abrangente e com vieses diferentes do que cada um deles pensava. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Augusto do Alan Massie. Eu vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Eu vou deixar a lista de todos os livros da série Os Senhores de Roma aqui também, para que vocês se situem caso queiram ler todos. E é isso, espero que tenham gostado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.